Boa noite. Meu nome é Epaminondas e vou guiá-los pelo mundo na imaginação sem fim. Mas, antes de iniciarmos, vou lhes pedir que se inscrevam em nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo e ativem o sininho de notificações. Dessa forma o YouTube entenderá que você tem preferência por esse tipo de conteúdo e lhe enviará notificações a cada novo vídeo que publicarmos. O conto de hoje será bastante reflexivo, para que entendamos que precisamos ser seletivos a respeito de quem colocamos dentro de nossas casas, mesmo que sejam pessoas da família. Sem mais delongas, iniciemos. Lobo em Pele de Cordeiro. Esse conto foi enviado por uma seguidora que mora no Rio Grande do Sul, e ela não deseja se identificar. Ela informa que esse fato ocorreu com uma amiga muito querida e que lamenta muito os acontecimentos trágicos que ocorreram no decorrer até o desfecho dessa história. A partir de agora, vou narrar a história que ela nos enviou. Conheci a Andreia quando tínhamos 6 anos. Começamos a estudar na mesma escola e éramos inseparáveis. As pessoas até perguntavam se éramos irmãs. Na adolescência éramos muito paqueradas. E paquerávamos também. No bairro onde morávamos, tinha uma praça, onde íamos para chupar sorvete quando estava calor, e os jovens se encontravam sempre por lá. Era uma época diferente, onde cortejar uma menina era algo importante, não era banal. E quando um moço nos cortejava tinha que ser uma decisão importante para algo realmente sério. E em uma tarde de verão, conhecemos Johnny. Ele era alto, sorriso fácil, cabelos pretos e lisos penteados para o lado, era mesmo um rapaz de presença. Muito bonito. Era notório que nós duas ficamos interessadas no rapaz. Eu, como era mais tímida, tinha um pouco de vergonha de me aproximar. Eu era magrelona alta, e me escondia um pouco atrás dos cabelos, ficando mais calada. Mas Andreia, além de mais desenrolada, era bonita. Loirona, mulherão, cinturinha, corpão. O meu oposto. Com o tempo e a cada novo encontro na praça, fui notando que Johnny estava interessado em Andreia, então não disse nada mais para ela sobre ele, e deixei que eles se entendessem. Confesso que fiquei meio chateada no início, mas ele tinha escolhido minha amiga e não eu, então eu não iria atrapalhar. E nem ficar chateada com a felicidade de minha amiga. Existiam muitos garotos e com certeza um dia alguém se interessaria em mim. Para Andreia sair de casa, eu tinha que ir com ela. Afinal sua família confiava muito em mim, e eu tinha sempre que estar junto com os dois. Então, em uma certa tarde, Johnny pediu Andreia em namoro, e ela prontamente aceitou. Para acontecer o primeiro beijo, tudo foi muito escondido. Afinal uma moça de família não daria seu primeiro beijo em público. E mais uma vez eu tive que ficar de vela. No outro dia, Johnny foi até a casa de Andreia para firmar um compromisso e oficializar o namoro para seus pais. Fiquei feliz por minha amiga, e então passamos os três a irmos na praça para passar o tempo, tomar um sorvete, ver outras pessoas, passear. Então as coisas não mudaram muito, a única diferença é que agora Andreia e Johnny tinham oficializado, e namoravam sério e eu ficava de vela. Eu fazia aulas de datilografia em um local próximo à praça. E um dia, quando estava voltando da aula, caiu um temporal imenso e eu estava no meio do caminho de volta para casa. Foi quando Johnny passou de carro, e me perguntou se eu queria uma carona para casa, pois ele estava indo para a casa da Andreia. Fiquei relutante em aceitar entrar no carro do namorado de minha amiga, mas ele disse: Vai ficar olhando para minha cara ou vai entrar? Vamos menina, está se molhando toda aí na chuva. Fiquei hesitante em entrar. Mas entrei e agradeci. E ele foi em direção à casa de Andreia que ficava próxima da minha. Em um determinado trecho, ele entrou em uma rua escura e foi seguindo, até que parou com o carro no ponto mais escuro da rua. Fiquei com medo. Ele desligou o carro, e me olhou com um olhar malicioso. E aí? Vamos conversar um pouco? Afinal de contas, nunca tivemos a oportunidade de conversar sem a Andreia.
Eu sempre tive vontade de conversar a sós com você. Fiquei chocada com o teor da conversa. Abracei meu caderno contra o peito tão forte que só faltei parti-lo ao meio. Que isso, Johnny? Eu não tenho nada para conversar com você a sós. Baguria, sempre saquei qual é a sua. Se faz de tímida, mas eu tenho certeza que debaixo desse vestido deve ter um mulherão escondido. Ele veio se aproximando de mim, colocando a mão no meu joelho e tentando subir a mão para debaixo do meu vestido. Foi quando abri a porta do carro e caí sentada no asfalto, saí correndo sem olhar para trás. Escutei o carro dele arrancando, e até pensei que ele pudesse tentar passar com o carro por cima de mim, mas ele foi no sentido oposto. Que isso, menina? Que cara de espanto é essa? Viu a assombração na rua? Entrei apressada para dentro do meu quarto e não contei nada para minha mãe. Mas, eu teria que contar para Andréia que aquele rapaz não servia para ela e que ele era mau caráter. Ajoelhei no meu quarto e agradeci a Deus pelo livramento. Se esse rapaz estivesse em minha vida, certamente me faria sofrer. Mas eu precisava contar para Andréia para que ele não a fizesse sofrer, ela não merecia isso. Tomei um banho e fui dormir. No outro dia, quando acordei, tomei meu café e corri para a casa de Andréia. Eu tinha que conversar com ela. Chamei-a no portão e ela veio. Achei estranho ela não me pedir para entrar. Então ficamos no portão mesmo. Andréia, preciso conversar com você e é algo muito sério. Eu já sei. O Johnny já me contou. Ele me disse que te deu uma carona ontem durante a chuva, e que você tentou seduzi-lo quando ele lhe contou e mostrou nosso anel de noivado. Não foi isso que aconteceu. É mentira. Mentira? Quando nós o conhecemos, tu também ficou afim dele. Mas ele preferiu ficar comigo, e por causa disso, tu preferiu agir pelas minhas costas, dando em cima do meu noivo? Eu confiava em ti, achei que éramos amigas. Invejosa. Não, Andréia, não foi nada disso. E ele não me mostrou anel de noivado nenhum. Falsa, invejosa, traidora. Andréia entrou dentro da casa dela, e eu fiquei ali parada boquiaberta. Ela saiu novamente até metade do quintal e jogou o meu caderno que pegou na minha cabeça. E leva teu caderno que tu deixou dentro do carro do meu noivo, sua mentirosa. Fiquei parada um tempo ali. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu perdi a minha única e melhor amiga, para mim ela era como uma irmã. Ela sequer deixou que eu me explicasse. Voltei para casa e chorei muito dentro do meu quarto. Chorei muito. Desde crianças, sempre dizíamos que seríamos madrinha do casamento uma da outra, e que seríamos madrinha dos filhos. Eu não estava acreditando que ela estava fazendo aquilo comigo. Eu não estava acreditando que ela nem me deixou explicar. Que ela estava caindo na conversa daquele crápula. Os dias foram passando. As semanas. Os meses e eu ficava trancada dentro do meu quarto. Minha mãe, meu pai e meus irmãos não entendiam o que tinha acontecido. Sempre que minha mãe perguntava, eu desconversava. Até que um dia minha mãe me contou. Tu tá sabendo que Andréia se casou ontem na igreja lá da praça? Porque ela não mandou o convite para nós. Que aconteceu com vocês? Vocês não viviam dizendo desde crianças que seriam comadre uma da outra? Nos desentendemos. E não nos falamos mais, foi isso. Mas por quê? Vocês tinham tanto apreço uma pela outra, sempre foram como irmãs? Como uma amizade tão grande assim acabou? Acabou acabando, ué. Paciência. Então os dias foram se passando. E o burburinho na cidade era de como Andréia estava linda no vestido de noiva. Como o noivo se emocionou quando a viu entrando na igreja. E como foi assim. Ou assado. E isso me entristecia tanto. Eu até evitava sair de casa para não saber. Então uma tia minha de São Paulo veio nos visitar. E meus pais decidiram que eu iria morar com ela para fazer faculdade. E eu aceitei sem contestar, eu só queria sair daquela cidade. Ia doer deixar tudo para trás. Deixar minha amiga, meus pais, meus irmãos.
Mas seria bom para mim, seria bom para eu progredir. Então, no dia em que eu estava indo embora, vi Andréia na frente da casa de sua mãe. E a tiracolo estava o canalha, de braço dado com minha amiga. Ela me viu colocando as malas no carro, e eu escutei ela falar: Se está indo embora, já vai tarde. Piranha. Aquilo doeu muito. E eu entrei dentro do carro em lágrimas. Minha tia, que tinha escutado a provocação, me disse altiva enquanto dirigia seu belíssimo carro: Não fique triste, não lamente por sua amiga, ela fez uma escolha. Entenda? Fruta podre cai sozinha. E um dia, e espero que não seja tarde demais, ela verá quem é o marido. E reconhecerá o erro que cometeu com você. Pode ser que demore, ou não. Mas enquanto isso, faça da sua vida melhor e seja feliz. Não falei nada, minha tia havia sacado a situação. Ela era esperta. E então, eu decidi deixar tudo aquilo para trás, esquecer e escrever uma nova página no livro da minha vida. Minha tia era viúva, e muito rica. Não tinha filhos. E quando cheguei, fui tratada como sua filha. Tive de tudo na vida. Os melhores vestidos. Os melhores bailes da sociedade. Só a nata da nata. Comecei a estudar medicina, em uma das universidades mais conceituadas de São Paulo. Conheci meu marido, que aqui chamarei de Haroldo, também estudante de medicina. Ele era a melhor pessoa que já conheci em toda a minha vida. Era caridoso, amável, inteligente, muito simpático, bonitão e extremamente respeitoso com todos. Meu príncipe, que caminhou ao meu lado durante 45 anos. Bem, acho que já imaginam mais ou menos a idade que tenho. Sim. Sou uma senhora, de espírito jovem, com bastante experiência de vida para compartilhar. Minha vida foi maravilhosa. Meu marido era de família tradicional, riquíssima, mas todos pessoas muito boas que me acolheram como parte da família. O pai dele era um boêmio herdeiro da fortuna de café, que tinha problemas com jogos e bebida. Mesmo assim, era uma pessoa agradabilíssima, que infelizmente perdeu parte da fortuna da família em jogos e manobras financeiras que deram errado. Até que 22 anos depois, em um plantão, topei com uma paciente, que estava em observação. Ela havia chegado de madrugada, tinha tentado cometer suicídio. Eu vi algo familiar nela. E ao olhar melhor, vi que era Andréia, e dei-lhe total atenção possível. O dia inteiro, dava umas fugidinhas da clínica para examiná-la. Mas ela dormia, e cheguei a pensar que não teríamos chance de conversar. O que teria acontecido para que ela tentasse tirar a própria vida? Ao final do meu plantão, passei em seu quarto, ela ainda estava dormindo. Então deixei com uma amiga minha enfermeira de confiança, um bilhete com o número do meu telefone, pedindo que ela me ligasse. Ela havia ingerido uma grande quantidade de remédios, mas já haviam realizado a lavagem gástrica e ela estava estável, não corria riscos. Não sabia se ela ia me ligar, não sabia se ela lembraria de mim, se iria se lembrar e manter o rancor por algo que não fiz. Mas queria ajudar. Cheguei a comentar com meu marido o reencontro triste e inusitado que tive com minha amiga de infância. Ele não ficou muito animado. Achou que ela não ligaria. Mas, depois de uma semana, exatamente no meu primeiro dia de férias, recebi sua ligação. Doutora Márcia? Sou eu, Andréia. A senhora deixou seu número de telefone para que eu pudesse te ligar. Isso. Eu gostaria de lhe passar algumas recomendações. Consegue ir até o hospital amanhã às 14 horas? Sim, consigo sim. Há alguma complicação? Olha, eu acho que preciso de ajuda psicológica. Sim, consigo sim. Há alguma complicação? Olha, eu acho que preciso de ajuda psicológica. Vou encaminhá-la para os especialistas pertinentes. E precisarei lhe passar algumas recomendações. Por favor, chegue no horário. Desliguei o telefone trêmula. Não sabia como seria o encontro.
Então, no outro dia cheguei ao hospital e pedi que me cedessem uma sala para conversar em particular com uma paciente, que era um caso delicado, e que prometia dar as caras por lá somente depois das férias. No horário marcado ela chegou, e ao perceber que a doutora era eu, desabou na cadeira em lágrimas. Eu a abracei e ela foi recíproca, me abraçou e chorou muito. E então conversamos sobre o que estava havendo para que ela tivesse cometido tentativa de suicídio. Nos mudamos para São Paulo quando Marcelo, nosso filho, completou 1 ano. Karina, nossa filha mais nova, nasceu aqui. Ele trabalhava como corretor de imóveis de alto padrão e tínhamos uma bela casa, uma boa vida, 2 carros do ano. Ele chegou a ganhar alguns prêmios por alcançar as metas na empresa e se tornou gerente. Passou a liderar uma equipe de vendedores. Nossa vida, que já era boa, ficou melhor ainda. Compramos uma casa na praia. Estava tudo perfeito. Até que um dia, minha tia Ofélia, lá de Santa Maria, pediu que eu recebesse em minha casa minha prima Larissa, a rapinha do tacho dos 10 filhos que ela teve. A guria estava com 18 anos e eu a aceitei em casa para ela estudar, trabalhar, mandar dinheiro para a mãe. Ela se deu muito bem com todo mundo. Era uma guria amável, boazinha, ajudava nos afazeres domésticos. Uma fofa mesmo, sabe? No início eu achava até que ela gostasse do meu filho, pois os dois viviam juntos pra lá e pra cá. A colocamos na escola para que ela terminasse o ensino médio, fiz tudo por ela, decorei um quarto para ela, com uma cama linda, roupas novas, fizemos tudo por ela. Mas eu nem imaginava que eu estava colocando uma cobra dentro de minha casa. Um dia fui resolver os problemas na rua. Fui na igreja e depois no mercado, demorei um bocado, sabe? As crianças estavam no colégio. Deixei as compras na mesa e subi. Escutei uma movimentação estranha no meu quarto, e quando abri, vi meu marido fazendo sexo com Larissa. Quase desmaiei. Fui pra cima dela, mas ele se colocou na frente e disse pra eu parar. Que eu não ia bater nela, que ela não era culpada de nada. Desabei. Sentei no chão e chorei. E enquanto ele se vestia, ela se vestia lentamente olhando para mim com cara de deboche. A desgraçada estava usando minha lingerie. Ela chegou bem perto de mim e disse: Sua velha. Estamos apaixonados. Eu faço mais gostoso que você. Perdedora. Voei em cima dela e tirei a minha lingerie na base da unhada. Eu a unhei inteira, e tentei bater nela, mas ele me segurou, enquanto ela ria, me chamando de velha. Johnny pegou algumas roupas dele, roupas dela, entraram no carro e foram embora. Quando as crianças chegaram da escola, eu estava em prantos, passando mal, eu nem conseguia contar para eles o que tinha acontecido. Chamaram a vizinha para me ajudar, fui parar no hospital. Alguns dias depois, encontrei dentro do meu guarda-roupa um pó vermelho estranho. Na igreja, o pastor disse que minha família tinha sido atingida por obra de macumbaria, e que meu marido estava enfeitiçado pela macumba que Larissa havia feito para ele. Fui passar uma temporada no sul na casa de parentes com as crianças, tranquei tudo e até a cachorrinha eu levei. Quando cheguei em casa ele havia entrado, trocado todas as fechaduras, eu não conseguia mais entrar em minha casa. Eu não conseguia falar com ele. E em um determinado momento, Larissa começou a jogar os nossos pertences pela sacada do meu quarto. E ainda disse que estava grávida, precisava repousar e que se eu não fosse embora, ela chamaria a polícia, que se eu queria alguma coisa eu teria que contratar um advogado e entrar com um processo, e que logo eu colaborasse para assinar a separação. Ele bloqueou nossas contas, me deixou sem dinheiro, fui morar de favor na casa dos outros, voltei para o sul com a ajuda financeira de alguns amigos e vizinhos, voltei para a casa da minha irmã. Pensei em você? Pensei muito em você, me desculpe não ter te ouvido. Puxa, minha amiga. Não precisa me pedir desculpas, eu sinto muito que tenha passado por tudo isso, eu tentei te alertar, mas... Agora não adianta chorar pelo leite derramado. Agora, o melhor a ser feito é assinar a separação e viver a sua vida. E onde estão seus filhos? Voltou para assinar o divórcio?
Não. Eu consegui dinheiro com minha irmã. Deixei meus filhos na casa dela, e vim atrás de uma médium muito boa lá na Moca que fará um trabalho para trazer meu marido de volta. Mas... Andréia... Ele não te merece, ele é um canalha. Está com uma menina de 18 anos. Tirou tudo de você e dos próprios filhos. Não se magoe mais, esse homem te faz mal. Não. Ele pode mudar. Ele pode mudar. Ninguém é perfeito. Ele é um bom marido, é um bom pai, ele pode mudar. Decidi não discutir com minha amiga. Ela estava abalada, não estava pensando. Então conversamos ainda mais um pouco. E lhe dei o endereço de minha casa para jantar comigo e minha família. Marquei o dia e horário, para que ela pudesse se distrair um pouco. Ela afirmou que iria, mas não compareceu. Fiquei preocupado e liguei no hotel, mas não conseguia contato com ela. Eu temia que ela tivesse tentado novamente contra a própria vida. Peguei meu marido e fomos até o hotel que ela estava hospedada. O recepcionista disse que ela havia saído cedo e não havia voltado. Ficamos esperando umas 2 horas na frente do hotel, pois ela teria que voltar para dormir, mas não voltou. Certamente tinha ido na tal médium. Fomos embora e decidi esperar por notícias dela. Quase 15 dias se passaram, e um dia assistindo à televisão, vi a notícia de um casal que havia sido queimado na cama. E que a autora, ex-mulher, havia se matado com um tiro na boca. No noticiário, vi a foto e o nome de Andréia, seu marido e a amante. Fiquei chocada e desolada por saber que Andréia, minha amiga, minha irmã, tinha chegado a esse extremo. Por um amor que maltrata, um amor que trai, um amor que magoa. Ajudei com as despesas do transporte de seu corpo para o sul. E com as demais despesas que pudessem ajudar a família. Às vezes, é como se eu a sentisse perturbada por causa desse sentimento destrutivo. Nunca a vi, mas sinto e quase chego a escutar a sua voz. Espero que onde ela esteja, saiba que jamais vou desamparar sua família, jamais vou desamparar seus filhos, eu jamais vou esquecê-la, suas lembranças são muito vívidas em minha mente. Apesar de toda essa história ter ocorrido há 17 anos, eu ainda a sinto ao meu lado. Eu oro todos os dias para que ela aceite seu desencarne, sonho com ela, mas sinto que ela ainda continua perturbada por esse sentimento que não podemos nem chamar de amor. Eu desejo que um dia, ela consiga aceitar e descansar. Esse conto eu ofereço em homenagem a ela. Eu espero que esse conto sirva para que possamos refletir sobre quem colocamos dentro de nossas casas, mas principalmente sobre amor. O amor mais importante de todos. O amor próprio. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, envie para contos@contosdameianoite.com.br. Acesse nosso blog www.contosdameianoite.com.br. YouTube @ContosDaMeianoite _0 hora. No TikTok estamos como Contos da Meia-Noite 00. No Spotify Contos da Meia-Noite. Eu agradeço novamente a audiência e aguardo vocês na semana que vem, no próximo Contos da Meia-Noite.